E nós vamos agora conversar um pouquinho com o professor Glauco Arbix, professor da Universidade de São Paulo, que é coordenador do Observatório da Inovação. Não é isso, professor? Uma honra para nós recebê-lo. E ele, neste ambiente aqui do 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria, vai trazer para a gente um pouco do olhar do outro lado, não do balcão necessariamente, mas talvez da pesquisa, com relação às necessidades e possibilidades da inovação pela indústria brasileira hoje. Para começar com uma pergunta mais objetiva, o senhor que tem esse termômetro, em que pé está a inovação na indústria brasileira, considerando aquilo que é necessário e aquilo que é possível realizar? Depende da maneira como você olha. Veja, no mundo inteiro, inovação é uma necessidade para desenvolver a economia. Nos países mais avançados, as empresas mais inovadoras já puxam o conjunto da economia. Não é a realidade brasileira. O Brasil ainda não tem uma economia puxada pela inovação. Nós temos muitas empresas inovadoras, muitas empresas de ponta, muitas empresas que competem internacionalmente, mas elas não têm ainda um volume suficiente para puxar o conjunto da economia. Varia de setor para setor. A agricultura brasileira é ultra avançada. Você tem máquinas competitivas. O Brasil é o segundo produtor mundial de alimentos, o grande exportador de proteína animal. Então você tem métodos e tecnologias muito avançadas sendo implementadas. O setor bancário brasileiro é a mesma coisa, o setor financeiro, muito avançado. Agora, a indústria, a manufatura, a indústria de transformação ainda deixa muito a desejar. Você tem empresas que inovam, você tem empresas que avançam em processos para aumentar a sua produtividade, a sua competitividade, mas ainda é um número muito pequeno de empresas. É preciso multiplicar isso por 10 para o Brasil começar a fazer a diferença. Dito isso, veja, a onda digital que percorre o planeta, ela mal chegou ao Brasil ainda. Você não tem 20% das empresas brasileiras que estão digitalizadas, que não conseguem exatamente aproveitar os benefícios que a tecnologia permite. Então, avançar na digitalização da economia é fundamental. Pensar numa digitalização verde, ou seja, que tem preocupações com a sustentabilidade, com a ecologia, é mais do que fundamental. Isso tem impacto na nossa energia, maneira como a gente produz energia, maneira como a gente compete. Então, se eu puder resumir para você, a nossa indústria ainda, no geral, com exceções, evidentemente, mas no geral é uma indústria ainda de baixo desempenho. Para ela se transformar numa indústria de alta produtividade e alta competitividade, vai ter que avançar muito na inovação. Os exemplos que o senhor mencionou de outras nações que já estão mais à frente do ponto de vista da inovação, os investimentos decorrem exclusivamente da iniciativa privada ou, indispensavelmente, há que se ter investimentos públicos também, como é o caso do Brasil? Nenhum país do mundo, nem os mais avançados, nem os medianamente avançados como o Brasil, ou os menos avançados, você tem uma atividade exclusivamente ligada apenas às empresas. Não tem isso. É sempre uma combinação. Por um motivo muito simples. Os recursos necessários hoje, eles precisam ocorrer num volume grande. Então você tem que combinar e compartilhar risco público e privado. Em segundo lugar, tem uma questão de fundo. Os processos de inovação, as tecnologias novas são tão complexas que o governo sozinho não sabe controlá-las, o governo sozinho não sabe como manejar as tecnologias e as empresas também não. Por isso que colocar no mesmo patamar governo, empresas, as universidades, você consegue reunir inteligência para dar o salto que o Brasil precisa. Se não houver esse acordo, se não houver esse pacto, se não houver essa confluência de vontades, vai ser muito difícil. Está melhorando esse cenário no Brasil e graças a quê? Claro que está melhorando. A indústria faz um esforço muito grande. Você tem a mobilização empresarial pela inovação que reúne as empresas mais inovadoras no Brasil. Existem e são muito boas, ainda que o número seja pequeno. A MEI, né, a Mobilização Empresarial pela Inovação, desenvolve um trabalho excepcional. A CNI faz um esforço grande. As federações em vários estados fazem um esforço grande para isso. As universidades estão cada vez mais abertas a colaborar e a cooperar com as empresas e o governo precisa acordar muitas vezes e colocar à disposição, e parece que começou a fazer isso mais recentemente,
e colocar à disposição linhas de financiamento, abrir espaços de articulação entre esses vários agentes econômicos para que eles juntos possam viabilizar um salto que o Brasil precisa dar. Eu posso comentar com o senhor o seguinte, eu tenho certeza que também é de sua observação, mas é quase um depoimento meu. Eu tenho circulado um pouco mais entre os agentes da economia, inclusive a área pública, e aí eu estou falando dos ministérios, e me chamou a atenção, agora recentemente, o quanto, por exemplo, o Ministério de Ciência e Tecnologia, MIDIC, Ministério da Fazenda, estão, pode-se dizer assim, bastante alinhados no discurso e nas proposituras com relação ao foco que deve ser dado à inovação e inclusive ao que o senhor menciona, ao redirecionamento de recursos, de financiamento para que isso aconteça. Essa é uma mudança importante também, quero acreditar. Não tem a menor dúvida. O governo atual tem uma orientação em relação à inovação diametralmente oposta ao governo anterior. O governo anterior achava que o Brasil não precisava inovar, você podia comprar no mercado, o que não é verdade. Um país que não inova, que não tem uma economia inovadora, ele não consegue, primeiro, ter presença no cenário internacional, ele tem dificuldade para exportar, ele tem dificuldade para argumentar e debater questões como ética, privacidade, tudo aquilo que está envolvido com o novo ciclo tecnológico. Então, o governo atual tem todas as condições de fazer isso. Nós precisamos acelerar. Por quê? Porque inovação, gente, não é porque a gente gosta da palavra. Inovação significa que as empresas que conseguem apresentar essas novidades no mercado, elas pagam melhores salários e você tem renda para a população, você tem uma dinâmica na economia muito mais poderosa. Por isso que a gente quer inovação. Não é porque é bonito, é porque ela é efetiva para melhorar a vida das pessoas. Eu ia dizer isso. Isso retorna em termos de bem-estar para as pessoas e para o país. Perfeito. É exatamente isso que é a perspectiva da gente. Professor, muitíssimo obrigado por estar com a gente. Obrigado a você, é um prazer falar com você e com seus telespectadores. Realmente. Daqui a pouquinho a gente volta daqui do 10º Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Até já.